Boa noite a todos, nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos que estão participando conosco desta live, desse tempo de bate-papo, tempo de debate. É muito bom poder estar com você, poder adentrar aí na sua casa. Somos gratos a Deus por isso, pelo acolhimento. E hoje nós temos um objetivo muito importante, um objetivo de prestar serviço à nossa comunidade, a comunidade Família Cristã, os seus familiares e as pessoas que nós conhecemos, pessoas da nossa sociedade, pois estamos vivendo um tempo muito difícil. Estaremos debatendo um tema muito importante, que é gestão financeira em tempos de crise. Sabemos que o país está vivendo um momento muito complicado, a pandemia tem alcançado muitas famílias, tem trazido muitas dificuldades. Então montamos aqui um time muito legal, muito importante, com muito conhecimento, para poder compartilhar com você o conhecimento e as estratégias para superarmos esse momento de crise. Creio que será de grande valia para a sua vida e para a sua família. Então vou pedir aí para você, querido, convocar a sua casa. Compartilhe o link, tanto estamos no Facebook como no Instagram. Você pode compartilhar o link para os teus familiares, amigos, e para que eles participem conosco, se envolvam conosco. Também estaremos aguardando as suas perguntas. Por favor, envie as suas perguntas, estamos aqui com uma equipe monitorando. Toda pergunta nós vamos tentar responder. A equipe é grande, é boa, e temos aí palavras poderosas, aí, instruções que vão ajudar muito nesse momento da sua vida. Então, mande a sua pergunta e estaremos respondendo da melhor maneira possível. Ok? Sejam muito bem-vindos. Vou passar aqui para a apóstola Débora, e ela vai falar um pouquinho com vocês. Deixa eu falar da campanha antes, gente. Esqueci de novo. Vou falar da campanha. É muito importante você participar dessa campanha, querido. Vou falar um pouquinho dessa campanha. Estamos iniciando a nossa campanha Doe Alimentos, Abrace uma Família. Esta campanha tem tudo a ver com esse debate, porque é a maneira como nós, como igreja, e como pessoas que têm o desejo de ajudar o seu próximo, pode participar de uma ação de ajuda às famílias. Então você pode doar os seus alimentos, você pode trazer aqui na igreja, na comunidade Família Cristã. Estamos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Ou mesmo, você pode levar ali na escola Nova Geração, horário comercial. Os funcionários estarão lá e recebendo, então, a sua doação. Me faz lembrar aí o nome da rua? Rua Dr. José de Paula Leite de Barros, o nome comprido, Jesus. 136. A partir das 9 até as 17 horas. Você pode ir lá e deixar seu alimento. Nós já temos recebido alguns alimentos, estamos montando cestas básicas. Esse mês nós já conseguimos montar aproximadamente 30 cestas básicas. Olha que coisa tremenda. 30 famílias já foram abençoadas. Queremos aumentar esse número, chegar aí pelo menos a 100 cestas básicas. Você pode nos ajudar, então você pode trazer aqui na igreja, tanto na quinta quanto no domingo, ou levar na escola Nova Geração. Ok? Vou passar aqui para a apóstola Débora, que vai falar um pouquinho do que nós vamos vivenciar nessa noite. Graça e paz, boa noite a todos. Nós entendemos a igreja, né, como uma oportunidade de auxiliar as pessoas, não só no quesito espiritual, mas em todas as áreas, né? E essa é uma área, hoje à noite a gente está vivendo uma situação mundial, histórica, mas que tem afetado muitas pessoas, emocionalmente e economicamente, e acho que de outras formas também. Então, economicamente, que eu acho que é uma prioridade, essa noite a gente veio aqui com esse time, né? A gente tem advogado, gestor financeiro, a gente tem empreendedores, e a gente espera poder te ajudar nesse momento, a igreja entrar com esse auxílio, né, num cenário econômico do país, então um cenário da terra e um cenário do céu. Eu vou passar o microfone agora para as apresentações. É um time que a gente confia, até porque todos aqui, né, são do Senhor, então tem, além do conhecimento terreno, né, científico da coisa, também tem um acesso aí com o Espírito Santo, que vai nos ajudar muito nesse momento. E fica até o final, a gente tem algumas ideias, algumas sugestões
para aqueles que ficaram sem nada, né? Sem opção, tá bom? Comigo? Glória a Deus, glória a Deus. É realmente um privilégio poder estar aqui essa noite, poder falar com você e apresentar um pouquinho do que Deus nos capacitou para estar aqui agora. Então, como a apóstola disse, todos fazemos parte do ministério e também somos profissionais, cada um de uma área. Eu sou empreendedor digital, eu sou especialista em conectar pessoas através da internet. Eu trabalho com redes sociais, sites, campanhas digitais e também sou líder do ministério aqui na igreja. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje é como você criar um negócio, você que talvez não tenha esperança, talvez você que já tenha perdido muita coisa, ou que está perdendo a esperança. Há mercados muito aquecidos e o marketing digital pode te ajudar. Assim como todas as outras pessoas que estão aqui vão te ajudar, eu acredito que o marketing também vai fazer diferença na tua vida a partir de agora. Marlene. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Marlene, eu também trabalho na área de administração, sou diretora administrativa da Escola Nova Geração, trabalho com crianças, sou líder do ministério aqui na igreja também. E é um momento bem complicado na questão financeira para todos. E estamos aqui hoje para conversar, para passar para vocês as nossas experiências e o que nós temos vivido também. Tá? Então, mandem suas perguntas aí, e na medida do possível, nós vamos estar aqui para auxiliá-los. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui com todo esse time. E eu me chamo Donizete, para quem não me conhece. Eu tenho uma corretora e trabalho com produtos financeiros desde 1998. E agora nós estamos empreendendo também na parte imobiliária. Estamos abrindo um negócio ali no bairro Brasil, uma imobiliária. E para mudar o foco. E em tempos de crise, estamos investindo e nesse momento vamos falar com vocês também como vocês podem empreender, como vocês podem sair do zero e ter um negócio, fazer crescer o seu negócio ou melhorar o que vocês têm. Tá? É um prazer estar com vocês. Amém. É um prazer estar com você nesta noite. Meu nome é Renato. Estamos aqui para falar um pouquinho de área financeira. Eu trabalho com finanças já tem mais de 30 anos. É um tempo difícil, é um tempo complicado para todos nós, mas eu creio que é um tempo de aprendizado. Congrego aqui na comunidade, sou pastor aqui, Deus tem sido conosco, e eu creio que Deus vai fazer muito na sua vida. Creio que muitas coisas nós temos que tentar esclarecer e ter esperança naquilo que virá. Então, participe conosco, esteja aí, fique à vontade. Eu sei que Deus vai falar muito com você nesta noite. Amém? Boa noite, a paz. Meu nome é Janaína, sou advogada militante aqui em Itu há 13 anos e tive o prazer de ser convidada a dar uma orientação a vocês em relação a tudo que vem acontecendo e espero poder ajudar. Olá, graça e paz, eu sou a Luciane, sou advogada há 4 anos, atuo na área civil e trabalhista e também fui convidada e é um prazer estar aqui e espero poder ajudá-los com dúvidas que tenham aí sobre o que tem acontecido no dia a dia de vocês e dar um suporte aí legal para vocês, ok? Glória a Deus, glória a Deus. Uma grande equipe, hein, queridos? Uma grande equipe, pessoas do Senhor, pessoas capacitadas, para dar essas orientações que nós precisamos. Sabemos que não é fácil, né? Também, além de pastor, sou psicólogo e tenho estudado e me aprimorado, porque eu sei que as coisas vão ficar talvez muito difíceis, já estão. Nós temos aí algumas informações de um crescimento muito grande de suicídios, de violência familiar, devido à pandemia, né? Muita agressividade, muita ansiedade, as crianças também muito confusas neste momento, a educação, né, é bastante complicada, mas óbvio que esse é um outro tema. A apóstola já fez questão de me lembrar aqui que esse é um outro tema, mas eu quero já ir direto para aquilo que realmente é importante hoje,
né? Hoje nós vamos debater sobre gestão financeira. Então, vou começar aqui com o pastor Renato, que é especialista, né, tem trabalhado nessa área há muitos anos. Então, a minha primeira pergunta, pastor, é qual o cenário financeiro do Brasil hoje? O que nós conseguimos enxergar quando falamos de finanças no Brasil? Amém. Falar sobre finanças no Brasil hoje é complicado. Devido a tudo aquilo que nós temos visto, e você tem acompanhado e até sentido, o Brasil, entre os seus pares, é o pior de todos. Devido a toda essa confusão que a gente vive, quando a gente fala o cenário financeiro no Brasil, ele é muito complexo. Por quê? Nós somos muito novos ainda nessas questões. O Brasil é muito novo em questão, nessa questão. O Brasil tem passado por turbulências grandes. Na verdade, essa circunstância que nós estamos vivendo agora já estava mais ou menos prevista há algum tempo. O mercado financeiro, eu trabalho com o mercado financeiro já tem tempo, e o mercado financeiro já estava prevendo uma turbulência a chegar nos próximos anos. Inclusive, era muito questionado, inclusive nos Estados Unidos, nossa, aquele negócio não para de subir, até onde vai? Então, já estava mais ou menos previsto que um ajuste nós teríamos, mas ninguém imaginava que o ajuste chegaria do jeito que chegou. Isso que nós estamos vivendo hoje, não há precedente histórico. Eu falei isso, inclusive, esses dias ministrando, eu falei isso. Não há precedente histórico com relação a essa crise. A única pergunta que se faz, eu estou falando de Brasil, não estou falando de resto, é se essa crise que nós vivemos vai bater a crise de 1929, que foi a pior crise financeira da história do mundo, não é só do Brasil. E devido a essa volatilidade que o Brasil tem, devido a essa insegurança jurídica que o Brasil tem, devido a essa insegurança financeira, institucional que o Brasil tem, traz mais volatilidade ao mercado ainda. Por que eu falo de volatilidade ao mercado? Porque essa volatilidade nada mais é do que toda essa turbulência que eu e você estamos vivendo. Então, quando a gente fala qual o cenário financeiro do Brasil hoje, não é bom. É preocupante, sim. De se colocar as mãos na cabeça, sim. De forma alguma que eu vou defender qualquer tipo de ideologia de uma ou de outra frente, esquerda ou direita, política não é essa, mas a questão que está sendo discutida agora é até onde nós suportaremos isso que está acontecendo. Então, com questões financeiras, é algo que já vinha, é algo que já aparecia. Quando o coronavírus apareceu, quando o vírus apareceu, algo muito grave aconteceu. O mundo inteiro não deu valor ao vírus. Todo mundo achou que era, sim, uma gripezinha, todo mundo achou que era um negócio simples, que ia passar logo. E todo mundo percebeu que não era assim. Pela primeira vez na história, nós estamos vendo o planeta praticamente parar. A economia parou, todo mundo parou. E ela atingiu do grande ao pequeno, do pobre ao rico, independente. Então, quando a gente fala de crise, quando a gente fala dessa crise, é uma crise extensa, é uma crise que não tem precedente nenhum. Para vocês terem noção, tudo que nós tínhamos projetado, teve que pegar tudo, rasgar e jogar fora. Rasgar e jogar fora, desconsiderar. Por quê? Porque não tem como você medir nada mais. Todas as medições que nós tínhamos caíram por terra. E todas elas tiveram que ser refeitas. Só que mesmo para se refazer, mesmo quando você fala assim, qual o cenário financeiro, é difícil você dizer. A gente já está vendo na mídia, e a gente não vai ser mais um cavaleiro do apocalipse aqui, amém? A gente crê que Deus é conosco, é com você, é comigo, só que a gente também tem que ter consciência. Uma coisa que eu sempre digo, e sendo cristão, eu afirmo isso com todas as palavras, a gente tem que aprender a dividir, o cristão tem que aprender a dividir as coisas. O que é Deus fazendo e o que é nós, o que é Deus, o que é aquilo que Deus faz e aquilo que eu e você temos que fazer. Então o cenário financeiro é preocupante, o cenário financeiro é assim, catastrófico, sim, todos nós estamos vendo, muitas lojas, muitos comércios estão fechando, muitas coisas não vão suportar. Agora, o que vem depois disso? Que é o que a gente vai falar mais à frente. Mas o cenário hoje financeiro do Brasil é preocupante, sim. E se de começo eu posso te dizer algo, é hora de colocar os pés no chão, e vai surgir algo no meio desse caminho, que os empreendedores vão poder dizer melhor do que eu, que muita gente vai ter um monte de limão na mão e vai poder fazer uma limonada. Vai surgir muita oportunidade na frente. Agora, tem que ter consciência, coerência e saber aquilo que faz. Porque é preocupante, sim. É hora de parar, sentar,
Começar a colocar tudo na mesa e ver aquilo que vai sobrar e o que vai dar para fazer. Agora, o cenário financeiro é preocupante, sim. Então, pastor, eu me lembro, recentemente o Brasil passou uma crise econômica, né? Me lembro bem dela. Sim. E me lembro dos cultos, né? Você ter falado, olha, só... Eu não me lembro quando começou, mas eu lembro que a gente fala na área da saúde em prognóstico, né? Você vai ficar doente por tantos dias, mas tinha ali uma perspectiva de que em 2019 melhoraria, começaria a melhorar. Agora a gente não consegue nem fazer essa previsão, né? Não. Não tem nenhuma expectativa a respeito da nossa economia. Não. Para poder dizer... Não. Na verdade, é difícil você dizer algo assim... Fica muito difícil você projetar aquilo que é escuro. Para se ter noção, países de primeiro mundo vão ter queda no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a produção de cada país. A gente está falando de países como a Alemanha, como a Austrália, estamos falando de países como os Estados Unidos, como o Canadá, como vários países de primeiro mundo que vão ter queda no PIB de 2,5%. A Alemanha saiu hoje, vai cair 2,90%. O Brasil saiu hoje pela Fox, foi divulgado hoje, vai cair 6,90%. Ou seja, isso toda semana eles vão atualizando isso. E a preocupação é até onde a gente não tem uma moratória. E a moratória seria o pior dos cenários para nós. Seria a quebra financeira do país. Agora, estamos na iminência disso? Ainda não. Só que a economia tem que retomar. Esse negócio vai ter que retomar. Porque se não retomar, aí a gente caminha para uma moratória. A expectativa é muito ruim. Qualquer negócio que você pegar hoje, qualquer um deles que você for fazer conta, for fazer expectativa futura, é muito difícil. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E esse negócio de que está tudo fechado, que nem a gente viu, ontem minha esposa comentava comigo, Minas Gerais começou a abrir, Rio Grande do Sul começou a abrir, Paraná começou a abrir assim, mais ou menos, a gente até comentava agora, a Donizete está aqui, me ajuda, a gente até falava agora, abre nem que seja o mínimo, mas deixa o povo começar a voltar. Se a gente não começar a produzir de novo, se a gente não começar a fazer com que as coisas caminhem de novo, cada vez que passa, cada semana que passa, vai ficando cada vez pior. A retomada é pior. Agora, a gente tem que ter esperança, mas a gente tem que ser coerente. Porque a coerência agora é o que mais vai contar, é sentar e ver o que é real. Por isso que eu digo, a gente como igreja às vezes põe tudo no mesmo balaio e não é tudo no mesmo balaio. Uma coisa eu sempre digo, dinheiro não leva desaforo. Dinheiro não leva desaforo, a gente precisa começar a entender isso. Porque a gente mistura tudo e acha, não, Deus fará tudo. Não. O que Deus fará? Vai nos dar saúde, vai nos dar expectativa, vai nos dar esperança, palavras de fé para que a gente possa continuar a fazer. Agora, se levantar, trabalhar, suar e fazer com que as coisas aconteçam, não é Deus que faz, somos nós. E é mais interessante ainda, usando as suas palavras, que a gente fala, o PIB cai 6,90 esse ano. A gente nunca viu isso. Só que a expectativa para o ano que vem é de 3,5, positivo. E eu falei isso, eu falo muito isso com o pastor Jairo. E eu vinha falando justamente isso para ele, Jairo, vai melhorar. Fica tranquilo que 2019, 2020 as coisas começam a engatilhar e melhoram. E veio essa história no meio do caminho do vírus e acabou destruindo tudo. Mas se eu imagino que o ano que vem eu cresço 3,5 e eu estou a 7 negativo agora, para mim chegar a 3,5 lá, eu vou ter que crescer em um ano 11. Ou seja, todos os 90 dias que nós ficamos parados, eu vou trabalhar 50 vezes mais. Pode acontecer? Pode, como também não pode. Mas se a gente fechar 2021 com crescimento de meio, eu estou falando com o Brasil que nós vamos crescer 7. Para sair de 7 negativo e chegar a 7 positivo, chegar a 7, zerar e crescer meio. Só isso a gente vai trabalhar muito. Ora a Deus que isso aconteça. Amém. Só que depende de um monte de fator. Também a gente não pode aqui falar só dos números financeiros e esquecer que nós somos cristãos. Sim. As minhas orações hoje quais são? Deus tenha misericórdia dessa nação, sim. E comece a ajustar as coisas. Eu até ouvi isso esses dias de uma pessoa muito sábia, comentei com a minha esposa, e ele falou uma coisa muito legal. E isso ficou muito cravado em mim, foi semana passada. E essa confusão toda política que está acontecendo, ele falou o seguinte, se foi Deus que colocou essas pessoas lá elas vão ficar. Se não foi, Deus as tirará. Então a nossa preocupação não é em quem está lá, em quem está naquele lugar. Acho que a nossa preocupação é estar preparado para quê? Para começar a se mexer. Porque da mesma forma que essa virada, essa guinada do coronavírus nos deu para ruim,
vai acontecer um V no meio do caminho e de repente vai subir? Não vai. A expectativa é o quê? Que comece gradualmente a voltar. Que é isso que o governo brasileiro tem falado, de novo, sem ideologia nenhuma. O que ele tem falado? Solta o povo, deixa o povo começar a trabalhar. Para começar gradualmente as coisas voltarem. É isso que tem sido dito. Sobreviver, né? Assim, pelo menos sobreviver. Não afundar de uma vez. E eu fico pensando assim, né? Até porque a gente administra também, né, Mali, com muita sabedoria, pedindo dos céus, né? Porque essa hora né, é Deus que nos ajuda, que, né? E aí também você que é intercessora aí em casa, acho que ele deu várias palavras-chave aqui para a gente poder estar orando, para a gente não chegar nesse caos, né? Porque a gente também não pode ignorar o que está acontecendo, mas também a gente tem que ser inteligente, sair na frente, porque a palavra do Senhor fala que tudo que é revelado é nosso, né? Por isso que vocês estão aqui, para revelar para nós e a gente poder orar com sabedoria e discernimento. Pastor, eu queria fazer mais uma pergunta, assim, não vou mesclar, porque acho que eu tenho uma sequência de pensamentos, né? E porque ele pediu para eu mesclar, mas a gente tem uma sequência, e eu acho que aí, né? Amém. Então, você vai ser o bombardeado, assim, em primeiro plano, depois a gente bombardeia o resto, né? Depois eu assisto. Em casa. Em casa, assim, a gente tem visto, o que tem me preocupado também, são muitas pessoas que perderam tudo, né, pastor? Sim. Assim, não consegue... tinha um ganha-pão e aí não foi proibido de trabalhar e não tinha nenhuma reserva financeira. Eu sei que a gente vai sair dessa crise com outro pensamento, né? Exato. E aí é por isso também a minha preocupação de fazer essa reunião, para que a gente abra a cabeça, né? Não abra a cabeça, né? Mas que a gente possa enxergar num outro prisma como a gente deve cuidar das nossas finanças, né? De hoje em diante. Então, para aquele que ficou sem nada, que está em casa, né? E realmente dependendo de Deus, o que o senhor orienta? Assim, o que é prioridade? Porque a gente fala muitas vezes numa família. Hoje eu estava vendo uma reportagem, 5 salários mínimos, uma família que ganha 5 salários mínimos não consegue guardar dinheiro. É muito difícil, né? Se você tem filhos, lógico, depende do número de pessoas nessa família. O que é prioridade aí na gestão da casa nesse momento? Essa é uma pergunta que eu não tenho como respondê-la só financeiramente. Por quê? Se a gente pegar o contexto da igreja, vamos pegar a igreja, contexto do cristianismo. Há séculos atrás, a igreja tinha como conceito que para ir para o céu tinha que ser miserável. Então, isso foi pregado durante muitos anos. A igreja romana sempre pregou isso, nós vivemos isso. E por que eu falo que não dá para mim responder só usando da terminologia financeira? Porque nós aprendemos, e o grande sucesso da Europa foi o protestantismo. Quando surge o protestantismo na Europa, na Alemanha principalmente, qual foi a primeira ideia fundada lá? O que Lutero trouxe quando ele trouxe o protestantismo? Você ganha através do suor do teu rosto, o teu pão, a tua prosperidade vem do teu trabalho. É bíblico, né? É bíblico. Tanto que as maiorias, não todas, mas muitas das constituições europeias, inclusive a americana também é assim, o princípio dela é o quê? A prosperidade. A prosperidade vinha de qual ideia? De que é do suor do teu rosto, é do teu trabalho. É do teu trabalho. Nós somos uma nação jovem. Nós somos uma nação de 500 anos. 500 e poucos anos. E nós somos o maior país católico do planeta. E essa ideia ainda é enraizada no povo, você percebe isso. Tanto que, quando surgiu essa pandemia, uma das coisas que veio à tona foi o quê? Não, tem que esticar agora esse benefício de 600 eternamente. Mas qual que era a ideia do povo que está dizendo isso? São poucos, não são todos. Porque o povo brasileiro é muito trabalhador. E digo mais, quem vive no Brasil com qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empreendimento, cara, ele trabalha em qualquer lugar do mundo. É verdade. Porque o Brasil, a gente sempre brinca isso, no mercado financeiro a gente ouve muito isso. O Brasil não é para amadores. É para amadores, Donizete? O Brasil não é para amadores. Quem vive aqui, esses dias a gente teve uma reunião tentando explicar para um cara o sistema de cobrança de imposto dentro de um fundo de investimento. O cara falou, não entendi até agora, não vou entender mais. Por quê? Porque é muito complexo. Você pega a área jurídica, você pega a Constituição americana, é uma folha. Você pega a Constituição brasileira, Deus tenha misericórdia de nós. Mas por quê? Porque foi tudo construído nessa base.
E quando eu digo isso, quando todo o sistema protestante começou a ser divulgado pelo mundo afora e o povo começou a olhar, a prosperidade do povo veio dessa ideia bíblica, de que eu tenho que trabalhar e do suor do meu rosto, com o meu suor, eu vou ser próspero. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente pega as famílias brasileiras que estão passando por essa pandemia, a gente sempre diz isso, né? A televisão mostra muito pouco isso. É muito fácil você fazer quarentena, sessentena, sei lá quantos dias você faz que você está em casa, quando você tem uma casa de pelo menos 70 metros quadrados, quando você tem de comer, quando você tem algumas coisas, fica fácil. Agora, quando você pega uma família com 5 pessoas dentro de um negócio, com 40 metros quadrados, daí para mais ou daí para menos, sem criticar tamanho, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você pega essas famílias, pelo menos tendo de comer tranquilo, é uma coisa. Agora, quando você pega as pessoas passando fome, e é o que aconteceu agora, por isso que eu digo que é sem precedente. A gente nunca imaginou que ia ficar... Eu nunca imaginei que eu ia fazer 60 dias que eu estou em casa trabalhando no home office. Eu nunca imaginei. A 200 metros do meu trabalho eu não posso ir. Eu falava, gente, nunca passou na cabeça um negócio desse. Mas por que eu estou dizendo? Porque não tem precedente. O básico de uma família hoje, nessa dependência, eu até comentava isso com a minha esposa, é ter humildade sim, vai depender, não tem como. É saber que Deus irá sustentá-lo. Biblicamente, Deus vai sustentar os teus. O livro de Abacuque diz muito isso, não faltará nada. Amém. E a ideia da prosperidade bíblica é o quê? Do suor do teu rosto você ganha o teu pão e você é próspero. Só que a prosperidade bíblica é lógico. Todo mundo quer ter o melhor dessa terra, mas a prosperidade bíblica é não ter falta de nada. Isso acho que tem que ficar no nosso coração. Agora, o básico de uma casa é o comer, beber, é um aluguel, que todo mundo está passando por essa situação agora. É ter pelo menos o básico para sobreviver. E eu vou voltar a dizer, até o final vocês vão ouvir, pelo menos de mim vai sair muito isso. Temos que estar preparados para aquilo que vem. Muito ruim ficou assim, sem imaginar como seria para sair. Só que a hora que esse negócio começar a caminhar de novo, vai virar uma aceleração horrível. Porque todo mundo vai querer resolver tudo do dia para a noite. Todo mundo vai querer resolver os seus problemas, ou seja, quem trabalha com prestação de serviço, se prepare. Se prepare, porque vai todo mundo começar a ir atrás de tudo. Agora, a vida não vai ser mais a mesma. Muitas coisas que estavam projetadas para daqui 5, 10, 15 anos, eu tenho isso inclusive marcado, começou a vir tudo agora. Tudo foi antecipado. Tudo começou a ser online, tudo começou, nós já éramos online, começamos a ficar mais. Mas tem que ficar na minha mente, na sua mente, todos que nos assistem, o quê? Agora é ter humildade sim, se depende, é procurar, que nem o trabalho que a igreja está fazendo, outras igrejas estão fazendo, mas o trabalho que aqui está fazendo, é ter paciência e aguardar, que Deus será com todos nós, será. Acho que tem que deixar Deus fazer, mas eu tenho que ter também a expectativa de que eu vou sair dessa juntamente com Cristo e vou continuar caminhando. Agora, eu tenho que trabalhar e tenho que continuar caminhando. Eu acredito que, até complementando o que o pastor Renato falou, o que faltou para a gente aqui, em todas essas gerações aqui no Brasil, foi uma educação financeira. O que é isso? A criança, desde pequena, ela vai aprender a guardar uma pequena parte do que ela ganhou. Tá? Desde pequena, ela ganhou um dinheiro da avó, ela ganhou um dinheiro do pai, ganhou um dinheiro da mãe. Então, ela vai fazer o quê? Vai guardar uma pequena parte. Esse incentivo que os pais deveriam fazer, que o governo deveria fazer, que não foi feito. Imaginem se todas as famílias hoje, ganhando mais ou ganhando menos, é claro, quem ganha mais vai guardar mais, quem ganha menos vai guardar menos, mas tivesse uma reserva hoje. Uma reserva de quanto? Quanto que você é o seu salário hoje? Ou, melhor ainda, quanto é a sua despesa mensal hoje? Ah, é R$2.000? Então, eu tenho que pelo menos ter 6 meses de reserva estratégica. Por quê? Quando vier uma necessidade, um desemprego, uma pandemia, que aquilo que o pastor Renato falou, sem precedentes, essa situação que nós estamos vivendo, e não tem tempo de terminar. Por quê? Ela não é uma crise financeira, é uma crise de saúde. Pessoas estão morrendo e numa quantidade imensa. Essa é a nossa situação. Então, já que nós não tivemos essa educação financeira, já que nós não tivemos esses recursos, já que os nossos pais, eles também não foram educados dessa maneira, não tiveram essa educação financeira, o que nós temos que fazer agora? O melhor possível. Tá? Então, esse bate-papo, eu tenho certeza que vão ter outros ainda, é excelente para a gente tentar, juntos, construir algo melhor. Apóstola, por favor. Bem colocado, Donizete. Acho que a gente tem que se reorganizar. A ideia era essa mesma, né, de dar dicas para as famílias,
porque a gente sempre, o brasileiro, né, deixa tudo para a última hora, a gente tem essa cultura, seja o que Deus quiser. Eu sempre defendi essa ideia. Colocar no currículo escolar, educação financeira. Já está, como né? Donizete falou, né? Desde pequenininho. Mas nas famílias também, né? Aprender, né? Porque não é muito comum, não é, né? É cultural. A provisão, não é cultural. Então eu acho que depois disso vai mudar muito, né? Os pensamentos, a mente vai mudar e vamos estar mais abertos a isso, né? Como ele falou, temos que ter essa provisão. É difícil o brasileiro fazer essa provisão, né? Com o salário, com os impostos, mas a gente vai ter que se reorganizar nesse sentido. Bem colocado, né? E aí a minha ideia também foi de a previdência, né? Que o brasileiro ele depende muito dessa questão do governo, né? Então a gente vê, como agora, né? O governo vai me ajudar, o governo vai, inclusive pessoas, né? Eu fico triste com algumas notícias que a gente recebe de pessoas que nunca trabalharam, né? Nunca e agora estão recebendo esse auxílio do governo antes dos que trabalham, né? Que são os pequenos empreendedores, né? Que tem MEI, manicure, essas pessoas que trabalham muito, né? Foram deixadas de lado, ou sei lá, se chegaram depois, e outras pessoas recebendo. Mas aí eu acho que entra com vocês, né? A questão da previdência, a previdência privada, né? Que eu ia chegar nessa, eu acho que é uma saída. Não sei se alguém quer falar. Donizete é especialista no assunto. O pastor Renato falou que é especialista, porque eu trabalho desde 98 com previdência privada. Como é que funciona a previdência privada? Ela é um complemento da previdência pública, ou seja, não é só ela que vai te trazer o benefício futuro. Que benefício futuro é esse? Quando você não conseguir mais trabalhar, ou quando você já não conseguir, com a tua renda, sustentar a tua casa e os teus gastos. Por quê? Quando a pessoa envelhece, infelizmente, acaba gastando muito mais com remédios, com fisioterapia, com médico, etc. E só a previdência pública não resolve essa situação. Por quê? Eu lembro até um exemplo aí do meu pai. Quando meu pai se aposentou, ele ganhava 4 salários mínimos. Se fosse hoje, R$4.000 aí. Quando ele faleceu, ele estava ganhando 1,5 salário. Por que diminuíram? Não diminuíram. É que ela vai defasando ao longo do tempo. A inflação vai corroendo a renda da pessoa e o que acontece? Quando você vê, o seu poder de compra não dá mais para nada. Você vai no mercado, aquilo que você comprava com 4.000, você não compra mais com 8. Essa é a situação. Então, a previdência privada é aquilo que todo mês, mensalmente, você separa lá. Você pode fazer a partir de R$30. Você pode procurar a sua instituição financeira, você vê os custos que ela tem. Quais os custos que antes tinham, que era o carregamento, quer dizer, cada aporte que você faz mensal, você paga uma taxa. Hoje, as instituições financeiras tiraram isso. Mas é bom sempre salientar e perguntar para o seu gerente de banco se tem essa taxa. Outra taxa que tem, a taxa de administração, porque ela funciona também como investimento. Você também pode fazer a previdência privada para realizar um sonho. Qual sonho? Uma viagem, você pode realizar a compra de uma casa. A casa que eu moro hoje, a previdência das minhas filhas, elas devem estar me ouvindo aí. Eu tirei para ajudar na compra da casa que a gente mora na época. Acho que deu mais ou menos R$20.000 na época, que era um belo valor. E foi em 2004 isso, deu para pagar uma parte da entrada da casa. Então, para realizar sonhos, que essa parte aí é muito interessante para você fazer. E para também complementar sua renda no futuro lá, que os seus gastos vão aumentar muito. Apóstolo? Ou seja, né, a previdência é para qualquer um, né? R$30, eu acho que dá para encarar, né? É interessante esse negócio. Até é difícil a gente falar isso. A gente fala de R$30 e é um lanche? As prioridades que a gente faz hoje, só que quando a gente começa a fazer conta, e a gente não tem costume, o brasileiro não tem essa cultura. E essa questão de fazer conta é um negócio complicado. A turma acha que, não, mas isso é muito difícil. O primeiro princípio para se arrebentar financeiramente é não controlar. E 90% das pessoas que você conversa, 95%, Donizete, me ajuda aí, não controla. Não controla. Aí você fala assim, legal, você tem 3 pessoas em casa, você, marido, esposa e um filho, uma vez por semana eu vou comer açaí.
Cada copinho de açaí, R$5. Os 3 juntos, 15, Donizete. R$15 por semana, 4 semanas no mês. São 60. No ano, 600. Em 10 anos, 6 mil. Ah, nossa, pastor, mas 10 anos. Mas esse é o problema. A gente não para pensar. Então, estou falando de um copinho de açaí com 3 pessoas. Você pegar o lanche é um pouco mais caro. Se for 4 pessoas... Então, por que eu estou dizendo? Porque a provisão é um negócio complicado e as pessoas não fazem. É que nem carro. Eu tenho um carro de 10, quero um carro de 20, só que eu não paro para pensar que eu vou ter 70% a mais de custo para um carro de 20. Aí eu compro. Aí eu vou ser obrigado a ser meio chato. Aí eu compro um carro de 20, não consigo pagar, e Deus vai me ajudar. Deus não vai te ajudar. Você vai sujar o nome, vai se arrebentar, e assim continua. Por que eu digo isso? Porque isso ainda é a cabeça de uma pessoa de 500 anos atrás. Deus vai me ajudar em tudo. Não, Deus ajuda aquele que se coloca. Tanto que o livro de Mateus diz o quê? E aí eu vou usar a Bíblia. Que tudo que nós fazemos, nós temos que planejar. E o versículo continua, para que não passe vergonha. Então você vê muita gente, às vezes, testemunhando que aquilo não é um testemunho, aquilo é uma justificativa do seu erro. Aí olha as pessoas que têm sucesso, se assim podemos dizer, nossa, mas fulano, só que ninguém vê. Meu, planejamento é um negócio que uma hora com mais tempo a gente pode fazer. Claro. Tanto que se o Donizete se recordar, uns 2, 3 anos atrás, a gente até falou, vamos fazer um curso de educação financeira na igreja, lembra disso? Depois acabou passando, a gente não fez. Deus me cobrou muito. Então, lembra que a gente até comentou na época. Mas justamente para mostrar para o povo que, o pouco que você economizar, no tempo, faz muita diferença. E é interessante, pastor Renato, que você falou, você não precisa deixar de comer o açaí, só que você não precisa comer toda semana. Pega uma semana sim, uma semana não. Aí fica... E também posicionar as crianças, né, os filhos, porque todo mundo está no mesmo barco. Porém, você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Ah, papai perdeu o emprego. Reúne a família toda e fala assim, ó, a partir de agora, papai não tem mais dinheiro, não dá para a gente comprar tudo que a gente comprava, não dá para levar a vida que a gente levava, nós vamos ter que diminuir os custos. Ah, saiu do ambiente? Ensina a criança a apagar a luz. Chuveiro, não precisa ficar 15, 20 minutos, é mais para as mulheres, né, que ficam meia hora, 40, desculpe as mulheres aí, mas é que eu tenho 3 em casa, então eu sei bem o que é isso. Mas... sabe, tudo você pode reduzir o seu custo mensal. Agora, um grande vilão é o cartão de crédito. Por quê? A maioria das pessoas não sabem utilizar. Porque paga depois, não paga na hora. Agora, pega 2 notas de 100 e deixa na sua carteira. Você vai num lugar comprar, você fala assim, nossa, quase foi meu dinheiro. Agora, você está com o cartão de crédito, a conta deu 200, deu 190, você passa o cartão e acabou ali. Eu queria passar para a Marlene para ela falar sobre isso, dos gastos aqui. Perfeito, tá certíssimo. O cartão é o grande vilão mesmo, porque hoje está muito fácil, né? Você abre a carteira, tem vários lá, né? Só que a conta vem depois. Aí depois, quando chega, aí você põe a mão na cabeça. Meu Deus, e agora? Me ajuda? Aí você coloca a culpa em Deus, como diz o pastor Renato lá. Me ajuda, Deus, né? Ou coloca a culpa no diabo, né? Ai, esse diabo tá dentro. Não é bem assim. A gente tem que se programar realmente. É bom saber usar, né? No momento de necessidade, né? A gente precisa. Quando você pode comprar, o cartão é muito útil, mas ele tem que tomar cuidado. Se não sabe usar, quebra. Eu vou passar para as meninas lá agora. Como advogadas, né? O que vocês têm de orientação? A gente sabe que pode-se negociar o aluguel, algumas coisas. Quais as saídas para quem ficou realmente... pendurado no barco? Até agora não há nenhuma previsão legal em relação aos aluguéis. O ideal é que se busque um acordo, bom senso. O bom senso sempre, né, entre o locador e o locatário, porque assim existem até empresas pedindo suspensão, redução dos aluguéis, mas é um binômio, né? Existe quem recebe e, às vezes, tem como única renda os aluguéis. Então, eu acho que tudo vai no bom senso, negociar, pedir para parcelar, pagar um pouco menos, para que ninguém perca muito, né? Porque perder todo mundo vai. Então, para ver se
mas assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo está muito dividido em relação a isso. Alguns desembargadores têm dado para empresas redução de até 70% nos aluguéis, e tem desembargadores que entendem que a pandemia não é motivo para que você pare de pagar. É aquele famoso se vira, dá um jeito e vai ter que pagar. E é isso aí. Acho que Isso vale para as famílias também? Sim. Para o pai de família que Isso, tá lá. aluguel residencial, Uhum. Que acho que é o que a gente tem discutido mais aqui, né? É o bom senso mesmo. Tem que ter aquele binômio. Se você é o locador, você tem um pouco mais de possibilidade, você sabe que o locatário não tem um emprego, que ele está passando por muita dificuldade, então vamos lá, vamos dar um desconto, vamos fazer um adendo. Isso é muito importante. Qualquer coisa que seja feita tem que ser documentada, porque não adianta falar, olha, posso não pagar o aluguel esse mês? Pode, daqui a pouco você está sofrendo um despejo. Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem documentado. Em relação ao despejo, existe um projeto de lei que já passou no Senado, né, Lu? Ainda vai para votação, mas que as ações de despejo não podem ter o pedido liminar até dia 20 de dezembro de 2020. Então, se você assim, não vai ficar despreocupado, né, porque você tem que pagar. Lógico, Mas despejado você não vai ser até dezembro. Tá ruim, mas não tá péssimo. Tá péssimo. Deixar a Lu complementar. Uma questão importante, como a Jana falou, é a questão de ser documentado. Esse é um momento de cooperação entre as partes. Mas o que é muito importante lembrar, muitos trabalhadores tiveram suas cargas horárias e salários reduzidos, ou suspenso, ou teve uma suspensão do contrato de trabalho. E com isso diminuiu a renda. Né? E o que é importante quando ele solicita essa diminuição do valor do aluguel? É comprovar. Porque se ele consegue comprovar que ele não tem mais a mesma renda daquele período quando ele locou o imóvel, aí sim é possível uma negociação. Né? Até mesmo para uma questão jurídica. Hoje, a via judicial deve ser evitada, deve ser o último recurso. E sim haver essa cooperação entre locador e locatário. E como ele pode registrar isso? Então, em caso de, vamos supor, imobiliária, por exemplo, ele pode fazer a solicitação por e-mail, né? E ele pode juntar os olerites e até mesmo um acordo que ele tenha firmado com a empresa, de que o salário dele foi reduzido. Então, ele não mantém mais a mesma renda de antes. Isso é uma comprovação. A imobiliária, o papel da imobiliária é ser um intermediador. Então, ele vai passar para o locador a situação do locatário e aí eles vão entrar em negociação. Caso não consiga a negociação, aí sim são as vias judiciais. É que a gente fala de bom senso, né? A pessoa procurou, não é simplesmente deixar de pagar, né? Mas é buscar uma saída, né? Respeitando os devidos lugares. Aí, o né? importante é não ouvir o disse-me-disse, e sim se informar. Né? Buscar informação e tentar, dentro de uma orientação correta, cumprir os requisitos para depois não ter problema. E a questão de energia, água, a gente vê que também tem famílias sofrendo com isso, né? Existe algum tipo de negociação? Como que é a mesma coisa? Não. Em relação aos água, luz, telecomunicação, são serviços essenciais. Então, nesse período, não vai poder cortar, não vai poder cortar água, luz, telefone, internet, por ser considerado serviço essencial. Porém, as cobranças virão, não vai deixar de cobrar nenhuma taxa. A dívida não vai diminuir. Né? Não vai diminuir. Não vai diminuir. Eu acredito que você possa até negociar para conseguir redução de juros em razão da dificuldade financeira do país, mas escapar ninguém vai. Tá. E uma pergunta que os direitos, né? Muita gente também perdeu o emprego, né? E a gente ouve falar de N casos, né? Eu acho que aí entra um pouco na questão
do que o pastor falou, né, que o Donizete também falou de guardar, de ter esse, né, porque a gente não sabe até quando vai isso, mas também esse trabalhador, né, o que foi suspenso, por exemplo, que teve, a gente sabe que o governo autorizou isso, mas me parece que tem 2 meses aí de segurança para quem teve essa suspensão. É isso mesmo? A suspensão ela é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Né? Então, vamos supor, se o funcionário teve a suspensão do contrato de trabalho por 30 dias, quando ele retornar ao trabalho, ele vai ter 30 dias de estabilidade. Se for prorrogado por 60 dias, ele terá o mesmo período de estabilidade quando ele retornar. Tá. E, bom, acho que muita coisa mudou, né, acabou perdendo um pouco, né? Tem essa questão do direito do trabalhador, mas agora está todo mundo no mesmo barco, né? Tentando remar para o mesmo lado, né? E eu tenho 2 filhos que moram fora, e aí na Austrália já voltou, no Canadá não voltou, voltou aos poucos, algumas coisas, né? E é interessante que ela trabalha numa loja, ela falou assim que as pessoas estão muito intolerantes. Até 2, ela falou que saiu gritando com ela assim no meio da loja, coisas que eram procedimentos da loja, ela não tinha o que fazer. Mas que esse retorno também não foi como a loja abriu simplesmente. Você só pode adentrar a loja se você for comprar um celular, ou for buscar o celular que você comprou na internet, ou for consertar, enfim. Então, eu acredito também que, para voltar tudo isso ao normal, e até legalmente, não sei se a gente pode colocar isso, né, vai demorar bastante tempo ainda. Né? Eu acho que esse ano, as coisas, acho que se voltarem, vão voltar completamente diferente, numa outra proposta, e as pessoas vão ter que ter muita paciência com isso. Né? E os direitos do trabalhador acho que vai ficar na mesma situação, né? Vai permanecer nesse... Na verdade, assim, inicialmente, a suspensão é por até 60 dias e a redução é por até 90 dias, inicialmente. Mas esse é um cenário novo. Né? Até, assim, juridicamente, a gente está tendo que aprender muita coisa e mudar algumas coisas e adequar algumas coisas. Mas, inicialmente, é isso. Né? Não mudou o direito do trabalhador. Se ajustou a uma situação. Por exemplo, tem, que nem a senhora citou, a questão de pessoas que estão sendo demitidas. Algumas já relataram para mim a questão do parcelamento da rescisão, por exemplo. A CLT não admite que seja parcelado, mas sim que seja pago em até 10 dias após a dispensa sem justa causa. Mas existe a possibilidade de acordos coletivos e também acordo diretamente com o trabalhador, desde que conste da rescisão a multa do artigo 477. Ela pode ser parcelado. Mas o mais importante, tem que haver a concordância do empregado. Certo. Né? Então, assim, o que está acontecendo é que algumas empresas estão coagindo. Não são todas, é uma exceção. Sim. Mas algumas empresas estão coagindo. Essa é a sua opção. Né? E pode ser que elas também não tenham outra opção. Mas o trabalhador ainda tem o direito de não aceitar. Mas nesse momento, é o que a gente já falou, é uma questão de cooperação. É melhor você aceitar ou você não ter nenhum rendimento durante um grande período em que vai estar no Poder Judiciário, vai estar lá na Justiça. Então, é uma questão de ponderação também, de avaliar o que será melhor, o que será mais viável. Amém. Agora é tudo novo, né? As leis surgem. A gente com a escola também, né, Má? Surgindo leis assim. Na verdade, nesse momento, o acordo realizado entre a empresa e o empregado, ele está acima da lei trabalhista. Então, se o empregado concordou, se ele assinou, ele não tem depois como questionar isso judicialmente. Isso tem que ficar bem claro, porque não adianta você falar, eu vou concordar com isso aqui, depois eu vou entrar com a ação. Não vai, porque você vai perder. E agora a lei trabalhista mudou, você vai perder e ainda você vai ter que pagar para a empresa. Então, veja bem o que você está assinando sempre. Né? E sempre tudo documentado.
nada de boca e sempre usando o bom senso, porque algumas empresas estão quebrando. Não adianta você querer receber tudo que você tem para receber, se a empresa está te oferecendo em 10 vezes é o que ela pode pagar, é melhor você pegar as parcelas do que esperar tudo isso passar, para você entrar com a ação, você vai receber tudo depois. Só que nesse momento você não vai receber nada. E só então, Deus sabe quando também. Então você tem que ver qual é a sua prioridade e qual é a sua necessidade, né? E depois, uma coisa que meu pai sempre falava, né? Deixar a porta aberta, né? Porque, de repente, o mundo dá volta, Com né? certeza. Tá certo. E, assim, a última pergunta, assim, é a questão do consumidor, né? Tem gente que está se sentindo lesada. Até a questão das máscaras aí, né? Que era centavos. Agora estão custando uma fortuna, mas o pessoal já aderiu às de pano. O PROCON tem trabalhado bastante, né? Até com queixa escolar, que a gente já sabe, né? É tudo. Tudo. A gente gosta de reclamar, né? De tudo. Brasileiro. E nesse período, então... Mas, assim, o que eu tenho visto é que, realmente, algumas empresas têm excedido, né? Essa situação das máscaras, você pagava R$5, você vai pagar 200, e ficou um negócio inviável e teve que acionar mesmo o PROCON. Em relação às escolas, que todos os dias eu ouço essa pergunta. Imagina. Eu posso parar de pagar a escola? Uhum. Não pode parar de pagar a escola. A não ser que a escola feche. Olha, estamos de quarentena, tchau, estou fechado. Aí você para de pagar a escola, porque a escola não está prestando o serviço contratado. Eu posso reclamar porque eu contratei a aula presencial e eles estão me dando aula online. Quem estabeleceu isso não foi a escola, foi o governo. A escola está te oferecendo um meio, meios de prestar o serviço dela? Sim, está. Então, você tem que pagar. Ponto final. Entendi. E foi estabelecido que as escolas deveriam praticar descontos. Cada escola sabe da sua... Já deu o que falar isso, então, né? porque assim, você não pode comparar uma escola pequena com uma rede. A rede tem muito mais onde enxugar para poder dar um desconto maior do que uma escola com 100 alunos. Sim. Então, aí também entra o bom senso dos pais. Não adianta... ninguém está feliz com a situação. Nem a escola, nem o aluno, nem os pais. Ninguém está feliz. É uma questão de adaptação de todo mundo, porque é uma situação nova para todo mundo. Então, é o que tem... Vamos junto, né? Vamos. Você tem que ter o bom senso. Não adianta você ficar brigando com a escola, falando, eu não vou pagar porque eu não tenho aula presencial. Ninguém tem aula presencial. Então, não adianta você discutir. A escola está te dando meios, então é isso que o governo, que os órgãos estabeleceram, está sendo cumprido, tem que ser pago. Não foi uma escolha, né? Não foi uma escolha. Diferente é o caso de academias de ginástica, por exemplo, que... fora o bom senso, sim, você pode parar de pagar. Cursos que um cursinho preparatório para um concurso que tem data marcada, então você não pode repor depois, porque já foi o concurso. A academia de ginástica não tem como prestar o serviço. O que eles podem fazer você paga o plano, quando há o plano, depois a gente vai estender alguns meses sem mensalidade. É tudo o bom senso. Mas na questão de escola, eu acredito que tem que ser pago mesmo. Lá na nova geração a gente achou um caminho, né? Acho que deu uma... né? Nem lá, nem tanto céu, nem tanto... Eu achei que ficou terra. bom. Ficou bom, então tá bom. Complicado é isso, né? Nós fomos obrigados a trabalhar dessa forma e estamos oferecendo o serviço dentro de tudo que lhe foi direcionado. Mas muitos pais não entendem isso. Acham que a escola está sendo beneficiada, ela está parada, ela está tendo economia. Onde está tendo economia? Porque os custos continuam lá. Nós temos que manter toda a estrutura para a volta. E, além disso, oferecer o sistema online, que nós não estávamos preparados para isso. Houve até um investimento. Houve até investimento, pelo contrário. Gastamos ao invés de economizar. E, mesmo assim, né, tiramos lá tudo que era que o pai pagava
na questão de recreação, alimentação, enfim, ficou somente a parte pedagógica, somente que está sendo oferecido. E então, assim, concedemos descontos, tiramos absorvemos algumas taxas que o pai teria que pagar para alguns serviços, entendendo esse momento. Né? Então, alguns são gratos e outros não. Mas acho que essas atividades extras, né, não podem ser cobradas. Sim, não. Mas não, já foi tirado no primeiro momento. Sim. No primeiro mês, nós já tiramos. Algumas não, continuaram, mas aí cada um, é como você disse, uma escola que tem 2.000 alunos, ela consegue dar uma redução. Por exemplo, ela pode pegar o infantil e falar, o infantil vai ficar sem pagar, porque ela ainda tem 90% de entrada. Agora, uma escola que só tem infantil, como que ela vai fazer isso? Ela não sobrevive. Né? Então, tem que ter aquele bom senso. A gente enxuga a planilha, tira tudo o que a gente pode e repassa para os pais. Mas também precisa sobreviver para manter aberta para a volta dos alunos. Mas, graças a Deus, a gente tem mães parceiras. Parceiras. Aí, Jana. Graças a Deus por elas. E agora eu vou para os empreendedores, aí entra também. Eu não vou nem falar qual o melhor investimento hoje, também entraria com você, né? Porque eu acho que é a previdência mesmo, né? Mas se vocês ficassem em casa, né? Eu acho que o Leandro tem bastante coisa para contribuir, mas até nós, né? Porque assim, graças a Deus, a gente tem uma situação, a gente, vamos dizer assim, a gente não está na situação da maior parte da população, mas se a gente perdesse, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, né? Olha, tenho aluguel para pagar, tenho filhos e não tenho nada para entrar. O que poderia ser feito? O que a gente poderia... Então, a senhora falou, como é que as coisas vão voltar ao normal? Qual vai ser o novo normal? Nada vai ser como antes, né? Agora que a gente descobriu que a gente pode pagar o boleto online, que a gente pode fazer todas as compras online, que é seguro, que quebramos todos esses tabus, que quebramos esse medo do digital, as coisas não vão ser mais como antes. Até o que está voltando agora, como a senhora disse, no Canadá e outros países, as pessoas não fazem mais a compra na loja, elas retiram na loja. E isso vai permanecer, é uma comodidade que veio para ficar. Então, o novo normal agora é assim. E o que a gente podia fazer? Como o Henry Ford disse, se eu tivesse $1 único, eu investiria em marketing, né, em publicidade. E eu também faria a mesma coisa. Existem hoje, por exemplo, como a gente estava falando até nesse final de semana, sobre marketing de afiliado. São revendas de produtos que você não tem que investir $1 único e você começa a ter resultado com a sua própria rede de amigos. Então, existem várias formas no digital, e se você não precisa fazer do zero, mas o seu negócio precisa do digital. Né? As pessoas estão parando de investir agora porque elas acham que não é o momento de fazer a comunicação. Só que se ela não for lembrada, quando isso passar, ou quando eu precisar consumir novamente, de quem que eu vou comprar? Daquele que estiver melhor posicionado. Então, um carro parado, a gente não consegue manobrar. Mas se ele estiver andando um pouquinho, a gente consegue. Na escola, como um exemplo, a gente investiu muito no digital, né? Aqui eles foram modestos falando que a gente não investiu, mas foi compra de computador, site, sistema próprio, funcionários, noites sem dormir, tecnologia avançada que a gente colocou 2 anos em 30 dias no ar. Foi um investimento pesado, sim. Então, para os pais que estão lá junto com a gente, eles estão vendo isso, a qualidade que foi sendo suprida dia após dia. Enfim, eu acho que o digital é muito importante, sim. Nós temos que olhar por esse lado para que o mundo vai ser digital. O mundo já é digital. Então, como é que você pode pegar uma fatia disso? Como é que você vai se posicionar? Existem 3 formas de você fazer comunicação na internet. A primeira é para aquele que já precisa daquilo que você está anunciando, então é aquela oferta. Quando eu faço oferta, anúncios, concorro sobre preço, então é desconto, desconto, desconto. Eu tenho a segunda fatia, a qual eu preciso, mas ainda não sei, não é o momento de eu decidir ainda, então eu faço a educação do público, e aquele que nem sabe que precisa. Então, talvez a solução que você oferece hoje para o seu público precise que você eduque ele para ele consumir o teu produto, né, o seu serviço, o seu produto. Então, acho que a principal pergunta que você deve se fazer é o que o seu produto ou serviço contribui na vida das pessoas. Quando você identifica essa dor,
você começa a criar soluções e essas soluções vão ser o seu rendimento. Ok, eu só gostaria de chamar a atenção aqui um pouquinho, porque nós temos uma pergunta que veio dos nossos espectadores, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, e aí eu vou voltar para as advogadas aqui, não é? Para perguntar que uma mãe não recebeu o desconto da escola onde estão os seus filhos. O que ela deve fazer? Esse desconto ele tem que ser dado pela escola? Como é que ela deve se posicionar com relação a essa situação? Desde que a escola esteja prestando o serviço de forma, vamos supor, aulas EAD, que é ensino à distância, e de forma satisfatória, as mensalidades continuarão normalmente, porque não foi cessada a prestação de serviço. Então, reconhece que o consumidor está recebendo aquilo que ele contratou, né? Agora, vamos supor, se for o caso de essa mãe não ter acesso, não tem um smartphone, não tem um computador que possa acessar as aulas online, aí é uma outra situação, que ela tem que buscar a instituição e informar que ela não tem como fazer jus a esse trabalho, ela não tem como utilizar dessa forma de prestação de serviço. Aí é uma outra situação. Aí sim deverá ser cessado o pagamento da mensalidade, porque ela não está conseguindo fazer uso da prestação de serviço. Mas é uma situação essencial. Enquanto a prestação de serviço é feita e é satisfatória, não se deve deixar de pagar as mensalidades. Mas também não, a questão do desconto, ela pode solicitar descontos ou não? Então, é aquilo que nós dissemos anteriormente. Foi determinado que as escolas ofereçam descontos. Porém, você não pode... tem que ser analisado o caso de cada escola. O ideal é que ela procure pela escola e converse e veja se será concedido esse desconto ou não. Porque a escola que não conceder desconto, ela pode ser obrigada a prestar contas e explicar o porquê. Porque tem escola que você pode enxugar o quanto for e não tem de onde tirar. Então, eles não vão conceder o desconto. Então, o ideal é que ela procure pela escola para que esclareça essa dúvida. Mas, em tese, as escolas foram orientadas a conceder o desconto no máximo que elas puderem. Ok. Eu agradeço, então, a pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês estão nos acompanhando, estamos tendo uma audiência muito legal e eu quero que vocês continuem perguntando. Estamos aqui para poder ajudar a vocês e sermos aí orientados. Parece que temos uma nova pergunta, o Leandro vai fazer ali. Tem sim, tem uma pergunta aqui do Lau, e ele diz, né, como começar a empreender uma prestação de serviço através da internet como uma fonte de renda alternativa? Então, acho que o pessoal está com tempo agora em casa, talvez já esteja até passando desse time, mas nunca é tarde para começar, né? Se começar hoje, você tem resultados. Eu tenho gente que trabalha junto comigo que em um mês se especializou em uns negócios como marketing de afiliado e começou a ter renda. Eu conheço muita gente que não tem nenhum produto, não desenvolve nada, não é produtor de nada e só como marketing de afiliado tira 8 a 12 mil reais por mês fazendo só o marketing de afiliado, né? Então, o que é o marketing de afiliado que eu recomendo para você? É entrar na Hotmart. Você vai encontrar uma prateleira gigante de produtos e serviços para você se afiliar a eles. E o que é se afiliar? Você ter um conhecimento, se você trabalha com seguro, se você trabalha com moda, se você trabalha com educação, o que for que você tenha afinidade, você vai encontrar produtos lá, aos quais você vai se afiliar gratuitamente e começar a distribuir um link. Você começa a gerar conteúdo sobre aquilo, distribuir esse link na internet. Quando as pessoas clicam nesse link e compram esse produto, você ganha comissão. Então, existem comissões de 300, 500 reais. Existem comissões pequenas, de 20, 30 reais. Você vai escolher os produtos ao qual você tem afinidade. Eu conheço um cara que distribui
cursos de piano. E ele nunca tocou piano na vida, mas ele sempre gostou de piano, então ele consegue falar sobre piano. Então ele gera artigos, ele compartilha vídeos e sempre coloca lá o link. Se você quiser saber mais sobre pianos, você clica aqui no link e vai ter um curso legal para você. Então nessa indicação, as pessoas compram e ele ganha R$300 a cada venda. Então se ele faz aí 5 vendas por dia, vezes 30, tirando aí todos os investimentos que ele faz de geração de tráfego, tira 8, 10 mil reais por mês tranquilamente. Então, uma das alternativas hoje, fáceis de fazer, com que qualquer um pode, sem investimento, você pode começar do zero, lógico que conforme é o teu investimento, é o teu resultado. Para a gente tirar 8 mil, a gente investe 20, né, de tráfego, mas tira 8 líquido. E aí o Renato pode falar, né, pastor? Colocar 20, tirar 8 é bom? Eu acho que para mim é bom negócio. É bom negócio. Para mim é bom negócio. Então, você pode começar com marketing de afiliado. A Hotmart te oferece uma academia para você aprender isso, né? Se você se debruçar em uma semana, você já está tendo suas vendas online, sim. Lê, deixa eu fazer uma pergunta mais simples para você. Eu sou uma dona de casa, eu sei fazer brigadeiro, eu sei fazer doces. Como que eu poderia, talvez não entrar nesse nicho, no afiliado, mas como que eu poderia fazer do meu negócio simples um negócio rentável ou que ajudasse a família? A gente até montou isso dentro da igreja, né? Abrimos essa possibilidade para a igreja de montar uma mentoria. Talvez sejam nós aqui os mentores desse processo, em pessoas que têm alguma habilidade, mas não têm outras. Então, eu sei fazer o brigadeiro. Eu sou uma dona de casa, sei fazer brigadeiro, mas não posso me expor às vendas. Mas eu tenho outras pessoas, tenho um jovem que sabe cuidar do Instagram, eu tenho outra pessoa que pode sair vender, eu tenho um amigo que pode fazer as compras. Então, aqui na igreja, nós juntamos essas pessoas para montar podemos chamar de uma cooperativa, né? Talvez uma cooperativa para montar esses produtos, esses serviços e disponibilizar eles ao público. Então, uma das ideias é essa, você pegar uma das suas habilidades e procurar acrescentar as outras habilidades com pessoas que possam te ajudar. Talvez pessoas que talvez não consigam fazer outras coisas, porque ela não tem um brigadeiro, mas ela sabe cuidar do Instagram. Né? Eu não tenho brigadeiro, mas eu posso sair batendo de casa em casa, se for o caso. Ou eu conheço muita gente que tem padaria, e as padarias estão abertas, as pessoas comem brigadeiro. Então, o brigadeiro pode ser aí uma das estratégias. Mas quando a gente fala brigadeiro, né, estamos falando aqui de uma metáfora quase, porque brigadeiro pode ser qualquer tipo de doce, qualquer tipo de salgado, qualquer tipo de solução que você entregue para o teu cliente. Então, primeiro pensa naquela pessoa com que você quer atingir e qual problema você vai resolver dela. Passou na frente de casa uma menina vendendo brigadeiro, sim, né, era exatamente o brigadeiro, e ela tinha uma causa quando ela me apresentou. E ela bateu lá e falou assim, olha, eu estou fazendo brigadeiros porque eu quero me formar na faculdade. Né? E eu fiz esse brigadeiro, ele é especial, ele é gourmet e tal, mas a minha causa é porque eu quero me formar na faculdade. Você pode me ajudar? E aí, claro, a gente comprou, em casa somos 5, então são 5 brigadeiros, vezes 5, 25 ela já levou. Então, eu não sei quanto custa 5 brigadeiros, mas ali ela levou R$25 só numa venda. Como o pastor falou hoje, né, do açaí, então, se a gente começar a comprar brigadeiro em casa todo dia, a gente também vai complicar. A gente vai comprometer bastante a renda. Não, mas é assim, a gente está dando aqui opções, né, para pessoas que ficaram realmente sem nada, né? Sim. E são ideias, né? Você já deu uma, eu pensei em outra do lá vem. Desculpa, pessoal, mas eu queria salientar, não sei se eu posso, claro, já até cortei, desculpa mais uma vez, mas eu vi uma reportagem, eu vi uma reportagem muito especial de uma pessoa que ele olhava todo mundo, ele era da favela do Rio de Janeiro, muito pobre mesmo. Uma pessoa tão pobre que ele não tinha R$1 para começar um negócio, mas ele queria empreender. Ele tinha dentro dele aquela vontade de empreender, de fazer um negócio, de prosperar. Aí o que ele fez? Ele pegou algumas amizades na praia do Rio de Janeiro, tudo, e conseguiu. Ele tinha até uma dificuldade, porque ele é bem de cor, bem negro, então já isso, infelizmente, na nossa sociedade já dificulta um pouco mais o acesso a tudo. E ele emprestou R$10 da pessoa. Foi num lugar que vende coisas por atacado, comprou R$10 de balas. Ele foi na praia, vendeu os R$10 de balas. Esses 10 viraram R$40.
Para quem não tinha nada, o que ele fez? Foi lá, devolveu os R$10 para a pessoa e comprou mais R$30. Você fala, ele não comeu? Ele já vinha comendo, não explicou de onde ele se alimentava, mas ele não tirou desse dinheiro dele. Ele reinvestiu o dinheiro. Esses 30 viraram 300, que depois viraram 1.000. Para você ter uma ideia, hoje ele é uma pessoa de posses, ele dá palestra para grandes empresários, para pessoas, né, líderes de empresas, de mercado financeiro, para você ter uma ideia. Olha, o cara saiu do nada. O que é isso? A vontade de crescer, a vontade de empreender. Você pode empreender sem nada. Esse é um caso que eu queria até passar, que me dá orgulho de saber que existem pessoas, né, que fazem acontecer do zero, do nada. Eu acho que esse é o momento, né? A gente se reinventar, é a palavra da moda, mas acho que as pessoas que estão nessa situação, acho que a gente tem que buscar aí, é que a gente tem a questão da internet que nos ajuda, né? E muito. O que eu quero acrescentar, assim, as pessoas às vezes se vê com algumas deficiências, do tipo, eu não sei cuidar de uma internet, eu não sei fazer o marketing, eu sei fazer o produto, mas não sei vender, eu não consigo fazer tais coisas. Existem pessoas que sabem fazer essas outras coisas, e estão disponibilizando isso a custo muito baixo. Existe um site chamado Orkana, o Orkana. Esse site é um site de freelancers. Lá você encontra pessoas a trabalhar pelo preço que você puder pagar. Se você quiser fazer um cartão de visita, uma campanha na internet, seja lá qual for a tua necessidade, fazer um site, fazer o que você precisar para a sua estratégia funcionar, lá vai ter alguém disposto a fazer por aquilo que você pode. Então, no Orkana, você entra lá e cadastra o trabalho que você tem. Falei, olha, eu tenho um site para fazer e tenho R$100, tenho R$500. E aí as pessoas vão se candidatar a realizar esse trabalho para você. Você conhece o histórico dela, ali você vai ver toda a pontuação que ela teve, os comentários que já fizeram, quantos trabalhos ela já entregou. Você contrata ela através do site, então é seguro a transação, e ela te entrega, você paga. O dinheiro fica preso pelo site, então é seguro, porque quem recebe é o site. Então ele faz a transação para você, e aí você tem o seu serviço entregue. Então há possibilidades para qualquer tipo de trabalho. Se você não sabe escrever, você precisa gerar conteúdo, mas não sabe escrever um texto, ou não tem tempo para escrever um texto, você entra lá e compra isso. É muito comum a gente comprar textos por laudas, né, a R$10, a R$25. E de um texto, eu coloco ali um produto de afiliado, como eu falei embaixo. Então eu falo o texto do piano. Eu não sei nada de piano, mas eu entro no Orkana e falo, eu quero alguém que escreva uma lauda de piano. E aí eu publico isso na internet, coloco o meu link de afiliado e as pessoas clicam. Então, há essas possibilidades também. E aí, assim, acho que o nosso tempo está esgotando. Eu queria deixar, né, a igreja, né, através da inscrição, acho que o Leandro pode falar mais, a gente criou uma página, né, Lê, de serviços. A gente criou uma página dentro do site, você vai entrar no site e tem lá uma página para você se inscrever. Tá? Ali você se apresenta para a gente, coloca o teu nome, coloca o teu endereço, o teu telefone e aquilo com que você trabalha. Por quê? Em poucos dias, nós vamos criar aqui uma página diferente dentro do site e dentro dessa página a gente vai oferecer os serviços porque a gente vai se apresentar para os nossos membros. Então, eu consumo vários tipos de produtos e serviços, talvez eu estou consumindo de fora, eu posso consumir de pessoas que estão mais próximas de mim. Então, é uma forma da gente se ajudar primeiro e depois ajudar as pessoas que estão em volta da gente, e assim a gente vai crescendo e vai alcançando mais gente. Porque somente aqui, entre as famílias que contribuem dentro da igreja, as famílias que congregam junto com a gente, se todas se inscreverem e a gente começar a movimentar esse trabalho aqui, a gente já vai se ajudar bastante, possibilitando ajudar para fora. Então, o que você faz? Entra no site, se inscreve, acho que esse link já passou pelos nossos grupos, talvez você já tenha passado por ele. Se ficou alguma coisa que você acha que tem que preencher, preenche de novo, porque é inteligente, ele não vai duplicar o teu cadastro, ele vai somar as informações a quais você acrescentar, desde que seja o mesmo e-mail, e você vai conseguir mostrar isso. O site está aqui embaixo, né? O pessoal está avisando aqui, o site está aqui, ó. O site está aqui embaixo, você pode entrar no site, se inscreve gratuitamente e nos próximos dias você pode ser surpreendido com a tua comunicação exposta para um grupo de pessoas que vão querer te ajudar sim. E ao mesmo tempo você também vai contribuir, né, considerando comprar dessas pessoas primeiro.
Antes de comprar qualquer coisa, você vai consultar o site da igreja. Deixa eu ver lá no nosso marketplace, né? No marketplace da igreja, deixa eu ver se tem alguém que pode me ajudar com isso que eu preciso. Ah, tem aqui, eu preciso lavar um carro, e tem um irmão que lava o carro. Ó, tem aqui alguém que precisa instalar uma torneira. Eu chamei o irmão que precisava instalar uma torneira. Olá. Eu não faço, não instalo a torneira. Minha esposa estava vendo aí, ela sabe que não instala a torneira. O que eu fiz? Procurei lá no grupo da igreja. Alguém instala uma torneira? Tem um irmão que se prontificou e lá ele foi, fez direitinho. E claro, eu vou chamar ele para outro serviço e assim vai. Então essa é a ideia, independente do que você faça, independente do que você está apto a fazer, acho que existe alguém precisando daquilo que você propõe. Então se a gente se ajudar, todos vão ser mais fortes, né? Além da campanha do alimento, é claro, Amém. que vai te dar para fora. Amém, amém. Acho que é isso, a gente vai... Pode falar, Donizete, a gente vai já... Eu queria só deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Pelo pior momento que você esteja passando, ou a pior situação que você esteja passando, tenha certeza que isso vai passar. E dobre o seu joelho à noite, ore ao Senhor, clame a Deus, porque Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Que ótimo, gente. Foi muito bom. Infelizmente o tempo é curto, né? Mas nós estamos nos prontificando, querido, a estar aqui todas as segundas-feiras. Talvez todos não possam, mas a gente ter 2 ou 3 estarmos debatendo sobre isso. Acho que temos muito que sugar do pastor Renato, né? Das nossas advogadas, né? Aqui do nosso empreendedor, inclusive ele está começando, né? Em tempo de crise ele está empreendendo. Fala um pouquinho sobre isso, como assim você está empreendendo? Então, nós começamos um projeto, né? Eu já tinha esse projeto a partir dos 50 anos, de tá mudando. E nós compramos o ano passado, em setembro, um imóvel ali no bairro Brasil. E gastamos na reforma desse imóvel 140 mil. De onde veio o dinheiro nós não sabemos, né? Minha esposa deve estar assistindo e a gente segurou um pouco os gastos e, na verdade, seguramos bastante e estamos fazendo. Ainda não está nada pronto, a gente tem alguns parceiros aí, o Filisteu está junto conosco, o Marcelo da Melinha, tem o Carlão também, e a gente vai empreender sim. E eu tenho uma seguinte situação: não importa o mundo que você esteja vivendo, não importa a situação que está, se o mar está bravo, se o mar está calmo, vai para frente porque Deus é contigo. Amém? Que legal. Então, assim, para a gente terminar, eu queria que vocês dessem uma consideração final, cada um desse aí uma frasezinha, como essa que o Donizete já deixou para a gente aqui, já declarou algo de fé. Outra coisa importante, queridos, é que com todo esse diálogo que tivemos, e a apóstola deixou isso de forma bem legal para a gente, motivos de intercessão, motivos de oração. Então, nós não sabemos exatamente qual é a tua dificuldade ou qual é o teu problema, mas tivemos aqui algumas estratégias que você pode usar nas suas orações, para que Deus te dê sabedoria, traga discernimento, e você clame a Deus de forma específica, de forma a declarar ao Senhor, apresentar a Ele as razões pelas quais você precisa ser abençoado, precisa de um milagre, ok? Então nós vamos começar aqui com as advogadas, né? E uma declaração final aí, uma orientação, uma direção, enfim, como vocês se acharem assim, se despedindo. Amém. Acho que a questão do que o Donizete colocou é realmente primeiro Deus, né, que nós temos que buscar. Eu sou um milagre, eu sou um testemunho de milagre, de transformação, de restauração, de vitória. Então, Deus é conosco, então a gente tem que buscar Ele, sim, em todo o tempo. E com relação à questão jurídica, buscar sempre orientação. Busque a orientação correta. Procure um advogado para você tirar suas dúvidas. Não procure aquele que não tenha o conhecimento técnico para te orientar. Muitas vezes você pode pagar muito caro por isso. Então, procure a orientação correta, com um profissional correto, e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Gostaria de agradecer o convite. Gostaria que, inclusive, estava falando com a apóstola, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a igreja, e o Leandro vê como é que vai fazer. A batata quente sempre vai para ele. E pode mandar para a gente as dúvidas, nós responderemos na medida do possível, para que a gente possa se ajudar nesse momento de crise.
E vamos lá, né? Vai dar tudo certo, né? E sempre busca o acordo, é o que eu sempre digo. Sempre busca um acordo. Quando você for lá, você fala assim, Deus, vamos comigo que eu tô indo, que vai dar tudo certo. Um abraço, fiquem com Deus. Amém. Acho que tenho só a agradecer, você que nos ouve. Acho que muitas coisas ainda há de passar. Me faço a frase que foi dita agora há pouco, isso vai passar. E acho que o que nos cabe é, me fazendo um pouco as palavras do Leandro, se planeje. Todo negócio tem que ter planejamento. A gente tem que planejar, a gente tem que pensar um pouco mais longe, a gente pensa muito curto. Uma frase que sempre teve no meu coração e nunca saiu. Abraham Lincoln sempre falou, se você tem uma árvore para cortar, um machado na mão e 6 horas para cortar essa árvore, gaste 4 amolando o machado e 2 para cortar. Que senão 6 horas não vão ser suficientes. Por isso que muitas coisas não dão certo. Então acho que é a hora da gente amadurecer. Essa pandemia veio para trazer amadurecimento para a gente. Veio para a gente aprender a trabalhar de uma forma diferente. Trabalhar de uma forma totalmente inesperada. O que eu posso dizer para você, que até eu vejo tantas coisas, eu comento isso para minha esposa, é tanta informação que a gente fica louco. E eu quero dizer algo aqui para todo mundo que me ouve. Isso daqui que a gente está fazendo online nunca mais vai sair da vida da gente. Eu ouvi isso várias vezes já. E de pessoas muito importantes. Não há vacina para essa doença. Esse negócio vai se espalhar. Bill Gates falou isso semana passada e eu vi. Eu estava online participando. Ele falou, não tem vacina. A gente vai ter que se adaptar até que isso apareça. A malária come a África já tem mais de 100 anos e não consegue curar. E o que isso traz de conhecimento para nós? Que a gente precisa se preparar. Então se prepare. Gaste mais tempo. E agora, como já foi dito aqui, acho que alguns disseram, gaste tempo amolando o seu machado. Aproveite agora, aproveite esse período agora. Busque informação, busque conhecimento, ore mais, esteja diante de Deus. Uma coisa que a gente acabou não falando aqui. Você quer ser abençoado financeiramente? Pode planejar o quanto você quiser. Trabalho com planejamento financeiro, Donizete, tem 30 anos. Não aguento mais ver número, irmão. Só que eu quero dizer algo para você. Se você não cumprir a palavra de Deus, não adianta. Ou seja, faça a sua parte. É aquilo que a gente fala em todos os cultos. É meio assim, vamos dizer, repetitivo, mas é para que crave no seu coração. Faça a sua parte, sua oferta, o teu dízimo, mas gaste tempo amolando o seu machado. E vou dizer mais. A Alemanha é o que é, porque aquele povo gosta de trabalhar. Como elas falaram aqui polidamente, a gente não pode ficar abrindo muito, e eu tenho que encerrar. A gente tem mania de ficar falando. Muita gente está se aproveitando da pandemia e justificando erros que não vão resolver. Temos que assumir o que somos, assumir os nossos erros, corrigi-los, deixar Deus fazer, gaste tempo amolando o seu machado. E vou dizer mais. Quem trabalhar com o mundo online, Leandro, vi isso semana passada de 2 fundos americanos, o Donizete. Isso ficou cravado em mim. Falei, inclusive com a minha esposa, falei com o meu menino mais velho, muito sorrateiramente. Quem tiver online em qualquer coisa que você faça, quando a pandemia começar a sair, vai sair muitos anos-luz na frente. Muitos anos-luz. Então comece a se preparar. Gaste tempo amolando o machado. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, se quiser qualquer tipo de planejamento empresarial, a gente está aqui para isso, a gente estudou para isso, buscou isso, e Deus nos deu isso. Se precisar, manda aí no site da igreja. Sim. As pessoas vão direcionar e eu sei que a gente vai poder fazer mais. Deus te abençoe e conte conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, olha, não perca tempo. Já vai lá no site, tem aí, já está o site aí no seu vídeo. Faça a sua inscrição, coloque ali a sua necessidade. Nós estamos com uma equipe aqui totalmente disposta a te apoiar, a te ajudar. Né? E aí nós vamos nos estruturar, é novo para nós também. A igreja, Comunidade Família Cristã, está querendo prestar esse serviço a você. Então quero que você venha e coloque ali a sua dificuldade. Né? Toda a equipe de mídia está se preparando. Ok? Quero só salientar o que o pastor Renato disse, a fidelidade a Deus é a matemática que te fará prosperar em tudo. Se você for fiel ao Senhor, Deus abrirá os céus em teu favor e você será poderosamente abençoado. Só para o senhor continuar lá, eu queria só lembrar um negocinho, e para que você que também nos ouve, tudo isso que está acontecendo é novo para todo mundo, irmãos. Põe isso no teu coração. Não é
Aqui, a gente fica aqui, tá tudo online, tá todo mundo durinho assim, irmãos. Ó, acho que daqui uns 6 meses a gente vai estar um pouquinho melhor. Mas por quê? Sem vídeos. Porque é novo para todo mundo. É novo para todo mundo. Eu vi isso a semana passada de um cara muito renomado dizendo, ele falava, viu, é novo para todo mundo, para todo mundo. Eu estou fazendo reunião online faz 2 meses, apóstolo. É muito difícil, aquele negócio com 30 negros. Mas por quê? O mundo mudou. Então, é novo para todo mundo, para você, para nós, para todo mundo. Então, esteja esperto e faça desses limões virarem uma limonada. Amém? Amém. Desculpa aí, é rapidinho, né? 2 coisas, né, que eu quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente pode repensar naquele curso, né, que a gente falou de finanças. A gente estava falando, né? Então, acho que a gente vai ajudar num bom momento. Online. Online. E o segundo ponto é que houve um momento que a gente teve para fechar a escola e eu fui buscar o conselho de uma pessoa. E do banco até, eu falei, fecho, não fecho, né? Foi há alguns anos. Ela falou assim para mim, o quanto você acredita no seu negócio? Aí eu falei, bom, primeiro porque eu levanto uma bandeira de Deus no meu negócio, que eu acho que esse é o grande segredo, né? Que a gente leva a mensagem para as crianças e para as famílias. Eu falei, eu acredito 100%. Ela falou, não desista. Então, se você tiver um propósito, né, que você colocou aí da faculdade, e um propósito cristão acima de todas as coisas, tem tudo. Só pode dar certo, né? Então é isso. Considerações finais? Posso? Eu queria só fazer um desafio para você, como o pastor Renato falou. Não fique na frente da TV, por exemplo, se você perdeu o emprego, se você está em casa, está com o contrato de trabalho suspenso, sei lá o que aconteceu na sua vida, você está em casa, aproveite o tempo. Ah, Donizete, eu estou trabalhando o dia todo. Glória a Deus por isso, mas se você tem à noite, tire 1 hora por dia para se ver. Por exemplo, você pode digitar uma palavra lá no Google. Hoje eu estava digitando como começar um negócio com R$0. Como começar um negócio online, você entendeu? Busque informação sobre alguns temas que vão te ajudar. Com certeza, sobre economia, onde investir, como começar um investimento com R$30, como começar um negócio, sabe? Tudo isso tem no Google, tem no YouTube muitos vídeos falando. Então, busque informação, irmãos. O meu desafio para vocês é 1 hora por dia para vocês buscarem informação. Amém? Amém. Também quero agradecer. Eu quero dizer para você, nesse momento, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nós temos 2 escolhas nesse momento. Uma é se lamentar e a outra é aprender, né? Então, como o Donizete acabou de falar, use esses momentos que vocês estão para se capacitar. Isso vai passar. E depois as portas vão se abrir e você vai estar preparado, né? Então, corra atrás, busque, aprenda, né? Porque lá na frente, quem estiver preparado, né, as oportunidades virão. Então, não perca tempo, desliga aí a Netflix. É bom assistir um pouquinho para espairecer, mas se capacite, né? Nós não vamos ficar aí nos lamentando, vamos aprender com tudo isso. Ninguém esperava por isso, mas nós temos esse tempo para aprender. Então, crer em Deus, crer, como a Débora disse, no seu negócio, se você acredita nele, não desista. Creia em Deus, para que você não perca a sua fé, a sua esperança e a sua coragem. Porque se você perder a coragem, aí você perde tudo. Então, siga em frente, com fé em Deus. Amém? Amém. Eu acho que a fé tem que vir na frente de tudo, de qualquer coisa que você queira fazer. Coloque primeiro nas mãos de Deus. Eu tenho um ritual da manhã que é de 1 hora de oração de manhã, entre as minhas concentrações, mentalização, gratidão. Tenho todo um processo que eu faço de manhã. E se acha que eu tenho tempo para fazer isso, eu acordo mais cedo. Tá? Então eu trabalho 12 horas por dia, sim. Eu tenho ainda a família e tenho, sim, todos os dias pelo menos 2 horas de oração. Então não ache que só orar vai resolver ou só trabalhar vai resolver. Você tem que ponderar isso. Você tem que dar um jeito na tua vida, durma menos, faça alguma coisa para que você tenha esse momento de concentração, de intimidade com Deus, para que você tenha justamente
as saídas corretas para fazer. Deus vai falar com você, o Espírito Santo está sempre tocando você. Se você já fez uma viagem com guia, sabe o quanto é bom viajar com guia, que ele vai te explicando o que está acontecendo a cada passo do seu caminho. O Espírito Santo trabalha assim na tua vida. Ele vai te mostrando a cada passo que você dá, ele fala o que está acontecendo ali. Mas cabe a você estar preparado para escutar, né? Ter essa intimidade com Deus. Porque se você for lá no Google agora e fazer como a Donizete falou, como conseguir um negócio, né? Começar um negócio do zero, eu tenho certeza que você vai encontrar vários. Mas qual é para você? Quem que vai falar para você qual você deve começar? Por mais que eu tenha dado opiniões aqui, todo mundo falou um pouquinho, não somos nós qual temos que influenciar você a começar alguma coisa. Ouça o Espírito Santo tocando no teu coração e dizendo, ouve essa pessoa, entra naquele link, faz isso aqui, começa agora, você vai entender. Então, independente do que você faça hoje, do estágio que você esteja, da situação que você viva, eu tenho certeza que a saída está com você. Deus está contigo, então você tem saída. Tá? Então, eu tenho mais informações sobre negócios, marketing dentro do meu site. Está lá, você entra leandroteles.com.br, tem um monte de coisa lá, porque a gente gera pelo menos um conteúdo por semana. Então são 55 no ano, tem bastante coisa lá para você que quer empreender, quer começar de alguma forma. Mas antes de entrar em qualquer negócio, busca teu Deus, busca oração, e aí você vai conseguir o negócio certo e você não tem chance de errar. Não estamos no momento de errar. E não sou eu que vou falar qual é a coisa certa para você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês, foi muito bom, foi poderoso as informações que vocês nos passaram e passou a todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo. E eu realmente louvo ao Senhor pela tua participação conosco também. Então fica marcado, na próxima segunda-feira, às 20 horas, vamos dar continuidade a essas instruções, essas direções. Você tem uma semana aí para entrar no site, fazer a sua inscrição. E nós aqui, toda essa equipe, vamos nos aprofundando um pouco mais. Hoje falamos um pouco de cada coisa, foi o momento de abertura, né? Mas depois a gente vai ter mais profundidade, um direcionamento maior, mais específico, para poder te ajudar e ajudar as pessoas da sua família, seus amigos. Quero que você os convide para estar conosco. Todas as segundas-feiras estamos iniciando apenas essa série, né? Uma série de estudos, de direcionamentos que vai te abençoar e abençoar a tua casa em nome de Jesus. Amém? Quero encerrar então esse momento com uma oração, agradecendo a Deus pelos nossos convidados e pela presença do Espírito Santo conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Somos gratos a ti pela tua presença conosco. Quão maravilhoso é poder estar na tua presença, sentir a tua presença e a direção do teu Santo Espírito, Pai. Obrigado por cada um que está aqui dessa equipe, Senhor, que tu possa abençoá-los, fortalecê-los, Senhor Deus, que tu possa dar a eles a direção, Senhor Deus, e a capacitação que eles precisam, Senhor, para servir a ti, servir ao teu reino e servir as pessoas que estão dispostas, Senhor Deus, a buscar esse conhecimento, essa capacitação. Por isso te louvamos pela vida deles, Pai. Quero abençoar aquele que nos ouve, cada família, Senhor, em cada momento da sua história, que eles possam ser renovados em suas forças agora. A tua palavra diz que, ó Senhor Deus, nós somos renovados em Cristo Jesus a cada manhã, que eles sejam renovados no teu Espírito, que haja sabedoria, que haja direcionamento, e que o Senhor, ó Deus, mostre a eles o que eles podem fazer. Sei que tu já tem capacitado a cada um de nós com dons naturais e com dons espirituais. Por isso, traga a luz de Deus no coração de cada um, na mente deles, para que eles se capacitem primeiramente em Cristo Jesus e depois, Senhor Deus, no trabalho, na família e em todas as coisas que colocarem as mãos. Em nome de Jesus, louvamos ao Senhor nosso Deus. Amém. Amém? A palavra de Deus diz assim, querido, tudo que vier na tua mão para fazer, faça com toda a tua força, com toda a tua dedicação. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A apóstola também vai dar uma bênção aqui final. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, como o Leandro falou, o apóstolo, todo mundo aqui, aproveite o ensinamento, coloque no altar do Senhor e Ele vai fazer. Amém? Vamos crer e a gente vai ter muito testemunho dessa noite, eu creio, em nome de Jesus.
abençoo vocês. Amém. Que na graça e na paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Parabéns para vocês. Quem mais trabalhou aí, ó? Foi bênção demais.